Abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, faremos a leitura a partir do verso de número 7. Evangelho de João, capítulo 4, verso 7. À medida que os irmãos encontrarem, vamos nos colocar de pé mais uma vez, para assim acompanharmos a leitura da palavra do nosso Senhor. João, capítulo 4, a partir do verso 7, o texto nos diz: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco d'água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Os irmãos podem assentar-se, palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos analisando o Evangelho de João. Tivemos uma pequena interrupção nessas mensagens devido ao aniversário da nossa igreja. No entanto, fomos extremamente edificados, tanto no sábado, no dia 25, com o pastor Assir de Jerônimo, que nos abençoou com uma palavra primorosa, tanto no dia 26 com o pastor Moisés Martins, que também trouxe edificação através da elucidação da palavra compartilhada por ele. Mas nessa noite nós voltamos a analisar o capítulo 4, que nós já lemos aqui na sua inteireza. Observamos nessa última mensagem uma pequena análise dos versos 1 ao verso de número 6. Já sabemos o que está acontecendo aqui. O capítulo 4 ele vai narrar o encontro que acontece entre Jesus Cristo e essa mulher samaritana. E esse trecho aqui nas Sagradas Escrituras que acabamos de ler, nós vamos perceber a maneira pela qual Jesus consegue tocar profundamente no coração desta mulher. E talvez ao olhar esse texto de maneira não atenta, alguns não conseguem compreender o que está ocorrendo aqui. Outros talvez que até consigam perceber essa maneira a qual Jesus a aborda, a maneira como Jesus profundamente toca no seu coração, mas ainda assim continuam questionando, dizendo: como ele fez isso? E eu gostaria de, à luz desse texto, de trazer alguns pontos para mostrar para você que Jesus Cristo é o único capaz de tocar profundamente no coração do homem. Como ele fez isso com essa mulher? Olhem na sua Bíblia, nos versos 7 ao verso de número 9. Percebam que Jesus ele desperta a simpatia desta mulher. Eu já expliquei na última mensagem aqui toda a tensão histórica que havia entre judeus e samaritanos. Já tratamos aqui que Jesus foi aquele que rompeu com todas as barreiras culturais que haviam entre esses dois povos. Jesus ele rompeu com o nacionalismo. Jesus ele foi além dos paradigmas do seu tempo. Ele falou com esta mulher. Quando nós olhamos a narrativa dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, me chama muita atenção que em quase todas as narrativas eles vão dizer que grande multidão seguia Jesus Cristo. Grande multidão o comprimia. E é claro que era assim. As pessoas queriam falar com Jesus Cristo. As pessoas queriam estar com ele. Uma grande multidão o seguia por onde ele passava. E eu sempre digo isso a vocês. As palavras de Jesus Cristo eram inspiradoras. As suas ações eram inesquecíveis. Todos aqueles que eram desprezados, todos aqueles que eram esquecidos, todos aqueles que estavam caminhando desesperançosos, encontravam em Jesus Cristo a esperança, encontravam em Jesus Cristo uma palavra que trazia conforto ao coração.
É claro que algumas dessas pessoas, narradas pelos evangelistas, nesse encontro, elas iam até Jesus Cristo para ter uma cura das suas enfermidades. Outros talvez iam até o cortejo porque estavam curiosas para saber o que estava acontecendo naquele momento. Mas com tudo isso não podemos negar esse lindo ministério público que Jesus Cristo teve. Jesus Cristo, ele atendia todas as pessoas que o procuravam. Não importavam se eram pessoas pobres e descartadas pela sociedade da época. Não importa se era alguém rico e proeminente e importante. Jesus Cristo atendia a todas as pessoas que careciam dele. E quando nós olhamos esse diálogo que se inicia aqui no versículo de número 7, fica muito claro o ponto de contato que Jesus Cristo utilizou para se aproximar dessa mulher e tocar profundamente no seu coração. Jesus, ele vai pedir água a essa mulher para beber. Mas mais do que pedir água, você que já entendeu que um homem não falava com uma mulher, já em Israel, publicamente. Um homem, até mesmo um mestre da lei, ele era impedido de até mesmo conversar com a sua esposa publicamente. Os judeus não falavam nem com os homens samaritanos. E Jesus, ele vai falar com uma mulher. Você já entendeu isso? Você já sabe o que está acontecendo aqui. E essa metodologia usada por Jesus Cristo vai ser a metodologia para penetrar profundamente em seu coração. E eu volto a dizer a vocês, enquanto todos os desprezavam, Jesus se identificou com ela. Enquanto todos a rejeitavam, Jesus deu valor a esta mulher. Enquanto todos estavam fugindo e apontando os dedos para ela, dizendo que ela era pecadora, Jesus, sendo alguém importante, o Messias prometido, um mestre da lei, já reconhecido pelos seus discípulos, ele faz totalmente o contrário, vai ao encontro dessa mulher, conversa com ela em público e ainda lhe pede um favor. Talvez nós olhemos para essa cena, ainda que eu já tenha esclarecido um pouco para você sobre o que está ocorrendo aqui, mas muitos olham como um encontro inusitado, como algo comum, talvez parecido com conversas que temos aqui uns com os outros. Não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo, quando ele toma essa atitude, quando ele realiza algo que ninguém nunca havia feito por ela, Jesus Cristo despertou a simpatia no coração desta mulher. Não se tratava de mais um homem que queria aproveitar do seu corpo. Não se tratava de mais um amante que estava ali cortejando ela para levá-la para a cama. Agora era um homem que estava valorizando a sua vida, diferente de todos aqueles homens que já haviam rejeitado e se relacionado com aquela mulher. Foi exatamente isso que Cristo fez comigo e com vocês. Cristo não é apenas alguém que passou pelas nossas vidas, mas Cristo foi aquele que penetrou no mais profundo dos nossos corações e nesse coração ali fez morada. Jesus não é apenas alguém que nos convida a desfrutar de uma alegria, mas Jesus é aquele que entrou na nossa vida, transformou a nossa vida em alegria, porque Ele desejou ter um relacionamento conosco. E assim foi a vida dessa mulher. A vida dessa mulher começou a ter sentido no momento em que ela teve esse encontro com Cristo. E a partir desse momento ela desfrutou de um relacionamento que até então ela nunca havia experimentado. Mas Jesus Cristo não apenas despertou a simpatia dessa mulher. Quando nós olhamos nos versículos de 10 ao versículo 12, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Jesus ele também despertou a curiosidade no coração desta mulher. Eu cheguei a dizer aqui na mensagem anterior que havia um grande muro que separavam os judeus e os samaritanos. E eu fiz uma pequena analogia dizendo que esse muro era maior em extensão do que a muralha da China. Era maior em toda a complexidade do muro que foi levantado em Berlim para separar o mundo ocidental do oriental. E eu declarei isso porque a complexidade do que estava ocorrendo aqui entre os judeus e samaritanos era uma muralha que crescia a cada dia dentro do coração daqueles homens e mulheres. E Jesus, ao pedir água para aquela mulher,
Ainda que no texto pareça que ele está pedindo um favor, na verdade, ao pedir esse favor à mulher, ele demonstra para ela que, na verdade, era ela que estava precisando de socorro. Era ela que estava precisando que Jesus lhe fizesse um favor. Era ela que precisava beber da água que faz jorrar uma fonte de água viva. E essa água que ela estava precisando, Jesus vai mostrar para ela. Não é apenas uma água que alivia a sede dura de um povo que vive em dificuldade, talvez conforme aquela mulher vivia, mas era a água da vida capaz de saciar todos os anseios da alma. E nós olhamos aí no versículo de número 10, você já leu aí. Jesus diz que essa mulher precisava conhecer o dom de Deus. Não se tratava de uma água que estava saindo do poço, e ela preocupada se Jesus estava com um balde porque o poço era muito fundo. Ela preocupada de que maneira Jesus Cristo iria tirar essa água que é capaz de oferecer uma fonte eterna. Ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo ali. Mas naquele momento, com essas palavras tão sábias, ainda que incompreensível para aquela mulher, Jesus Cristo estava naquele momento tocando no nervo que estava inflamado. Jesus estava tocando num ponto sensível no coração daquela mulher. Jesus despertou a curiosidade dela quando ele disse: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria a água viva. Essa fala de Jesus Cristo aguçou um desejo daquela mulher de saber quem é esse homem que está falando comigo. E ela lança uma pergunta: será que você é maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço para nós? E mais uma vez eu me recordo de Nicodemos, que também não entendeu aquilo que Jesus Cristo estava dizendo a ele. Jesus Cristo estava falando com Nicodemos sobre novo nascimento. Jesus Cristo também estava falando com essa mulher sobre um novo nascimento que ela precisava ter. E mais uma vez Jesus Cristo trabalha sobre essa água que é capaz de nos lavar, de nos purificar e de nos conceder a vida eterna. Em alguns momentos isso acontece conosco. Nós repetimos as mesmas perguntas que Nicodemos fez, que essa mulher fez. Jesus Cristo se apresenta diante de nós. Jesus Cristo toca nos nossos corações com as suas palavras de amor. E às vezes continuamos a perguntar o que o Senhor quer dizer com isso. Eu não tenho a menor dúvida que você já parou e já pensou e já entendeu que Deus quer realizar algo novo na sua vida. Eu tenho a certeza que você já parou e olhou para a sua vida e entendeu que você não está vivendo de acordo com aquilo que Deus deseja para você. Mas você continua fazendo a pergunta que essa mulher fez e que Nicodemos fez. Deus, Ele não deseja que você seja apenas um crente fiel aqui na igreja, entregando dízimo, entregando ofertas. Deus, Ele não quer apenas que você venha para o culto regularmente, cumprindo a dinâmica semanal. Deus, Ele não quer apenas que você abra a sua boca para entoar alguns cânticos espirituais que remetam a adoração a Ele. Mas Jesus Cristo, Ele quer reinar dentro do seu coração. Jesus, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Jesus, Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Por isso eu estou afirmando aqui neste texto que só existe um capaz de tocar profundamente no coração do homem. Esse é Jesus Cristo. A religião não tem esse poder, ainda que o termo lá do latim, religare, tenha essa proposta de religar o homem com Deus. É impossível a religião fazer isso. Nenhum pastor, por mais erudito que ele seja, pelas palavras mais belas e mais doces que possam sair da sua boca, ele também não tem essa responsabilidade de tocar no seu coração. Mas Jesus, Ele tem o poder de fazer isso. E eu não tenho a menor dúvida, porque assim também tem acontecido na minha vida. Nós não somos diferentes desta mulher. Nós não somos diferentes de Nicodemos que vimos aqui no capítulo 3. E talvez no seu contexto e na sua vida hoje,
Algumas semelhanças que essa mulher nos apresenta no texto também tenha sido com você. Talvez você tenha sido desprezado dentro da sua casa. Talvez você não seja bem visto no seu trabalho. Talvez os seus vizinhos lhe odeiem. Mas há alguém que te ama. Alguém que veio a este mundo para morrer na cruz por você. Há alguém que quer se relacionar com você e ter um relacionamento contigo da qual você nunca experimentou nessa terra. E esse se chama Jesus Cristo. É essa palavra que Jesus Cristo está dizendo a essa mulher. Ele não queria apenas pedir água. Ele não queria apenas quebrar as barreiras preconceituais em Jerusalém. Mas ele queria ter um relacionamento profundo com essa mulher. Quando olhamos aí os versos de 13 ao verso 15, olha aí na sua Bíblia, principalmente nos versos 13 e 14, prestem atenção na resposta que Jesus dá a essa mulher. Jesus agora aqui está despertando nela um senso de necessidade. E eu penso que em alguns momentos nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, sobre esse senso de necessidade que nós temos nele. Jesus, ele diz assim para a mulher: quem beber desta água, a água do poço, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos irmãos, nem Nicodemos, doutor da lei, fariseu, erudito, nem essa mulher desprezada e ignorante haviam compreendido essa linguagem espiritual. Muitos de nós caminhamos assim. Não estamos entendendo aquilo que Jesus Cristo deseja realizar em nós. E às vezes nós ficamos como muitas pessoas aí no mundo. Queremos apenas beber a água do poço. Deixa eu completar aqui essa analogia. Nos satisfazemos apenas com as coisas que esse mundo nos oferece. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho a certeza que à luz da palavra de Deus você já compreendeu nisso. Isso. Não há nada nesse mundo que possa satisfazer o homem. Não há nada que o homem possa jogar para dentro do seu coração que o venha satisfazer plenamente. A palavra de Deus diz que todas as coisas vão passar. Apenas a palavra de Deus permanecerá para sempre. As maiores riquezas vão se esgotar. A vida luxuosa um dia terá uma data de interrupção. Uma vida saudável, robusta, cuidadosa, um dia descerá à sepultura. Tudo nessa terra irá passar. E se a nossa alegria estiver nessas coisas tão pequenas, tão passageiras, comparado àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo oferece para nós, eu volto a dizer o que eu já disse a vocês outrora: nós seremos os homens mais moribundos dessa terra. Jesus está dizendo para aquela mulher exatamente isso. A água daquele poço poderia até matar a sede, mas aquela água não era capaz de saciar as necessidades da alma. Esse mundo pode te oferecer algumas alegrias, mas não é capaz de apaziguar os conflitos do seu coração. Esse mundo pode te oferecer riquezas, mas esse mundo não é capaz de oferecer o perdão dos pecados para você. Esse mundo pode te oferecer uma vida confortável, mas esse mundo não é capaz de oferecer a você uma vida de eternidade no céu. Jesus Cristo, ele olha para aquela mulher e declara isso: você está preocupado com a água que sai desse poço, mas se você entendesse quem é o homem que oferece a água para você, ou aquele que lhe pede a água, você pediria a água que ele pode, que tem a oferecer a você, a água da vida eterna. Jesus Cristo estava dizendo a essa mulher que essa água que ele oferece é um verdadeiro manancial, completo, perpétuo, que jorra água viva, que brota da fonte de Deus. E a palavra de Jesus Cristo para essa mulher é o cumprimento da profecia de Isaías, lá em Isaías capítulo 44, verso 3, que ele diz sobre a promessa de Deus de derramar a água sobre aquele que está sedento. Queridos irmãos, precisamos olhar esse diálogo lindo, porque essa também é a nossa história.
Nós também estávamos assim à beira do poço, que é este mundo, bebendo vagarosamente a água desse poço, achando que estávamos sendo saciados, até que Jesus Cristo apareceu para nós. Tudo fez sentido. Agora a nossa vida não é mais para viver as coisas desse mundo. Agora o nosso deleite não é mais experimentar deste banquete ou da água deste poço. Mas a nossa alegria agora é de nos relacionarmos com Cristo e de a cada dia experimentarmos dessa água que jorra de dentro de nós para a vida eterna. E eu já quero concluir, meus irmãos, essa breve mensagem. A vida desta mulher era como uma cisterna cavada, um poço de água parada. Mas Jesus Cristo ofereceu para aquela mulher uma fonte de águas refrescantes. É isso que ele diz aqui, que iam jorrar de dentro dela para a vida eterna. Curiosamente, esses primeiros milagres de Jesus Cristo passam pela utilização da água como elemento espiritual para a vida eterna. Lá nas bodas em Caná da Galileia, no capítulo 2, Jesus pega aquela água imunda, que nós também já vimos aqui, transforma no melhor vinho, para mostrar que Jesus ele também pode transformar vidas podres num vaso valoroso para glorificar o nome daquele que o enviou. Nicodemos precisava também experimentar o novo nascimento. Não era voltar ao ventre da sua mãe, mas era passar pelas águas e sair dessas águas arrependido para a vida eterna. Agora Jesus Cristo, ele olha para essa mulher e mais uma vez utiliza a água num sentido espiritual. A água do poço de Jacó, meus irmãos, simbolizava a antiga ordem herdada tanto por samaritanos quanto pelos judeus. Mas agora ele é contratada por uma nova ordem, o dom do Espírito Santo, a vida eterna. E mais uma vez, meus irmãos, há ecos de promessas do Antigo Testamento nessa palavra que Jesus Cristo traz aqui para essa mulher. Porque o profeta Isaías também profetizou nos seus dias dizendo o seguinte, que no dia da salvação, o povo de Deus tirará águas das fontes da salvação com alegria. E Isaías, no capítulo 49, verso 10, também disse que eles não sentirão mais fome e nem terão mais sede. Jesus Cristo é essa fonte inesgotável. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo é a fonte de água viva, capaz de saciar a sede da nossa alma. Talvez você esteja pensando, ou em algum momento já pensou como esta mulher. Como obter isso? Foi a pergunta que ela fez. Você tem um balde aí? Porque o poço é fundo. Como é que você vai tirar água desse poço? É o que as pessoas perguntam aí fora. Andam desejosas de um lado e para o outro. Fazem todas as realizações humanas. Gastam dinheiro. Adquirem bens e propriedades. Mas o vazio continua na alma. E algumas pessoas estão tentando, numa busca desenfreada, na religiosidade ou na religião, tentando apaziguar esse conflito do coração. Nunca irão apaziguar esse conflito, porque somente Jesus Cristo pode fazê-lo. Esse texto está falando sobre isso. Jesus Cristo é o único capaz de tocar profundamente no coração do homem. E quando Jesus Cristo toca no coração do homem, ele se apresenta como maná do céu. Ele se apresenta como alimento para a alma, como a água que alivia a sede da nossa existência. Como obter isso? Tem crente dizendo que é através de sacrifícios. Tem outro grupo de crentes dizendo que é através do envio de um Pix para uma conta bancária. Não se engane, meus irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus ele nos oferece isso gratuitamente. Basta você levantar as mãos para o Senhor Jesus Cristo. Basta você pedir a Ele que Ele reine no seu coração. Aquela mulher não sabia quem era aquele homem que estava pedindo a ela água para beber. E se ela soubesse,
Era ela que faria o pedido para ele, conforme Jesus diz no texto. E ela seria saciada. Diferente dela, você sabe quem é Jesus. Diferente dela, você sabe o que Jesus tem a oferecer a você. Por que você ainda está bebendo água do poço? Está na hora de beber da água da vida. Pense sobre isso. Busque o Senhor Jesus Cristo. E eu não tenho a menor dúvida que Ele derramará sobre a sua vida um manancial que jorra da fonte do céu. Vamos orar? Nos coloquemos de pé. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós falamos contigo nessa noite. Agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra que foi compartilhada conosco nessa hora. Pai querido, estamos analisando o diálogo que ocorreu entre Jesus Cristo e esta pobre mulher. Uma mulher que enfrentou tantas lutas, tantas dores. Uma mulher desprezada, esquecida, maltratada. Tantos homens e mulheres caminham assim, ó Deus, em meio às desesperanças dos seus dias. O grande problema nosso, ó Pai, é que nós queremos saciar, ó Deus, a nossa fome, queremos saciar a nossa sede com as coisas materiais do nosso tempo. Queremos resolver os conflitos, ó Deus, da nossa alma com as palavras do nosso tempo. Que o Senhor, através desse texto e através da história desta pobre mulher, que o Senhor nos convide a desfrutar de um relacionamento vivo contigo. Não queremos mais tirar água do poço deste mundo, mas queremos beber a água que vem de Ti, Senhor. Sacia a sede da nossa alma, Pai. Apazigua, Senhor Deus, os conflitos do nosso coração. Venha ao nosso encontro tocando nos nossos corações de maneira tão profunda, à medida que possamos nos derramar diante do Senhor e declarar que verdadeiramente necessitamos de Ti, Senhor. Não há nada em nós, não há nenhum poder que provenha de nós, ó Deus. Não há nada no nosso intelecto, ó Deus, nas nossas finanças. Não há nada, ó Deus, que possa substituir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor requer de nós e aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, ó Pai. E o Senhor nos oferece uma nova vida de maneira gratuita. Nós não merecíamos nada que vem do Senhor, mas ainda assim o Senhor nos olhou com um olhar de misericórdia. O Senhor achou graça de nós. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor nos faz andar em novidade de vida. O Senhor nos conduz diante de muitos santos que também vivem para o Senhor e que caminham rumo ao céu. Mas, Pai querido, precisamos entender isso, Senhor Deus. O Senhor não quer apenas que o Seu nome seja lembrado em nossos dias. O Senhor não quer apenas ter o Seu nome entoado em cânticos, mas o Senhor deseja ter uma relação profunda com cada um de nós. Desperta em nós, ó Deus, o desejo de relacionarmos também com o Senhor. Desperta em nós, ó Deus, o desejo de vivermos para Ti. Desperta em nós, ó Pai, o desejo de experimentarmos essa água que jorra do alto dos céus, ó Pai. Para que a nossa vida seja diferente, Senhor. Essa mulher, ela teve a oportunidade de ter um encontro contigo e ser verdadeiramente transformada. Talvez estamos andando contigo, Senhor Deus. Talvez até conversemos com o Senhor, ó Pai. Mas talvez ainda as nossas vidas não tenham sido verdadeiramente transformadas pelo Senhor. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que se a nossa vida ainda não foi transformada, não foi por causa da Tua ação miraculosa que não nos encontrou, mas foi por causa da nossa incredulidade, que ainda não se colocou diante do Senhor, quebrantado, desejoso, necessitado, ó Pai,
para ter uma transformação miraculosa através do teu poder. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos uma experiência santa, viva contigo. Ajude-nos, ó Deus, a evidenciarmos essa transformação que o Senhor tem realizado em nós. Ajude-nos, ó Pai, a sermos servos fiéis ao Senhor e não voluntários, conforme ouvimos recentemente de um pastor. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia desse que vos fala. Ajude-nos, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém, ó Deus. Queridos irmãos, ainda de pé, estaremos participando do banquete da graça do Senhor. E eu já convido os nossos irmãos